Boa tarde, turma. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos e vamos aprender sobre MMC. O que seria MMC? MMC é a sigla de menor múltiplo comum. Dado dois ou mais números, nós podemos encontrar o menor número múltiplo entre esses dois números. Vejamos como isso acontece. Suponhamos que nós temos, por exemplo, dois números. O número 6, certo? Então eu quero descobrir quais são os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9. Nós já sabemos como descobrir os múltiplos de um número. Basta multiplicar esse número pelos números naturais. Vejam só. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 6 é 36. E assim, sucessivamente, teremos infinitos múltiplos de 6. Da mesma maneira, nós podemos descobrir os múltiplos de 9 multiplicando. 9 vezes nada é nada. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Certo? 9 vezes 6, 54. E assim nós teremos infinitos múltiplos de 9. Certo, pessoal? Então, o que é MMC? O menor múltiplo comum é quando nós temos dois números, nesse caso, e queremos descobrir qual o menor múltiplo entre eles. Ou seja, eu aqui tenho o conjunto dos múltiplos de 6 e aqui os conjuntos múltiplos de 9. Eu quero saber qual o menor múltiplo que está tanto no conjunto dos múltiplos de 6 quanto no conjunto dos múltiplos de 9. Então, 0 e 0 está. Só que 0 é múltiplo de todo mundo, certo? Então, não é ele. 6 não está aqui, nem aqui. Nem 9, 12 não está nos dois grupos. Olha só, 18. 18 está tanto nos múltiplos de 6, como também está nos múltiplos de 9. Então, por esse método, nós já descobrimos que 18 é o menor múltiplo comum, ou seja, o MMC de 6 e 9 é igual a 18. Ok? Veja, é o menor. Se nós continuarmos aqui essa operação de descobrir os múltiplos, nós encontraremos outros. Mas eu estou querendo saber quem é o menor deles. O menor deles é 18. Ok? Então, esse é um método que nós podemos utilizar encontrando os múltiplos. Mas há números que esse processo fica mais difícil, à medida que você tem que ir encontrando múltiplos ainda maiores. Então, como descobrir o múltiplo de um número maior que 6 e 9? Né? Que não seja tão fácil de descobrir por essa maneira. Nós temos um segundo método, certo? Um segundo método de encontrar o múltiplo de um número. Vocês já conheceram na aula passada a decomposição do número em fatores primos. E agora nós utilizaremos essa maneira, a decomposição simultânea, ou seja, eu posso decompor o número 6 e o número 9 ao mesmo tempo, colocando uma vírgula entre eles e traçando uma reta ao lado. Eu tenho que descobrir qual o número primo que divide um desses números ou os dois. O menor número primo nós sabemos que é o 2. Coloco o 2 aqui do lado. Então, faço a divisão de cada um. 6 pode por 2 é 3. 9 dividido por 2 não divide, então permanece.
O próximo número primo é o 3. Então, por 3, o 3 divide que dá 1 e o 9 divide que dá 3. Posso continuar a divisão? Sim. Então, coloco o 3 aqui do lado, o 1 permanece, 3 dividido por 3 é 1. Portanto, quando nós chegamos a esse resultado em que todos foram divididos e o resultado é igual a 1, nós temos o resultado. Como descobrir o múltiplo? O menor múltiplo será resultado da multiplicação dos fatores primos encontrados, ou seja, 2 vezes 3 vezes 3. Lembra, pessoal, quando nós temos uma multiplicação em que os fatores são iguais, nós podemos juntar e transformar numa potência. Então, é a mesma coisa aqui, 2 vezes 3, que se repete 2 vezes, eu coloco ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 2 vezes 9, que é igual a 18. Ou seja, encontramos o mesmo resultado. O MMC de 6 e 9 é 18. Esse foi um segundo método, certo? Vejamos um terceiro método para encontrar o menor múltiplo comum de 6 e de 9. No terceiro método, nós também utilizamos a decomposição, só que de forma individual. Primeiro, vamos decompor o número 6. Ora, 6, a decomposição dele, nós não precisamos nem traçar a reta, nós sabemos que é 2 vezes 3. E o 9, nós sabemos que pode ser decomposto como 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, ok? Então, no segundo método, tendo números sendo decomposto, os números, né, feita a sua decomposição, nós podemos dizer o seguinte, que o MMC entre eles será tomado da seguinte forma, será o resultado do produto, né, será o produto dos fatores comuns e não comuns tomado com o maior de seus expoentes. Como assim? Aqui nós temos os fatores, né, os fatores primos de 6 e 3. Quem é comum aqui? 3, porque ele também é fator de 9. Mas 2 não é. Mas eu estou dizendo que será o produto dos fatores comuns e não comuns. Então, eu posso pegar o fator comum, que é o 3, e tomá-lo com o maior de seus expoentes. Então, qual o 3 que eu vou pegar? O do 6 ou do 9? O do 9, porque ele é 3 ao quadrado, ou seja, com o maior de seus expoentes. E o 2? O 2, que não é comum, mas eu pego também. Essa regra aqui, nós decompomos de forma individual, certo? E será resultado, ou seja, será o produto entre os fatores comuns e não comuns tomados com maiores dos seus expoentes. Por isso que veio 3 ao quadrado e não 3 comum. Então ficou 2 vezes 9. Novamente, 18. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 6 e 9 é 18. Certo? Vimos 3 métodos de encontrar o MMC. Vejamos agora uma aplicação direta de como utilizar o MMC no dia a dia. Veja o exemplo. Ana, Berta e Catarina são médicas. É uma situação hipotética. São médicas que dão plantão em um certo hospital, de 6 em 6 dias, de 8 em 8 dias e de 10 em 10 dias, respectivamente. Quando ele diz assim, respectivamente, ou seja, ele quer dizer cada uma, né? Cada uma dá seus expedientes nesses dias, ou seja, na ordem que se segue. Ana, ele quis dizer Ana, certo? Ana, ela trabalha de 6 em 6 dias, ou seja, Ana de 6 em 6. Berta trabalha de 8 em 8 dias. E Catarina
trabalha de 10 em 10 dias, respectivamente, ou seja, Ana 6, Berta 8, Catarina 10. Então vem a pergunta, hoje elas deram plantão juntas. Daqui a quantos dias elas darão plantão juntas novamente? Veja, nessa situação hipotética, ele está querendo saber qual vai ser o dia que está por vir que elas estarão no mesmo plantão, certo? Considerando que uma dá plantão de 6 em 6, de 8 em 8 e de 10 em 10. Ou seja, veja que ele está falando de múltiplos, já que Ana vai trabalhar de 6 em 6 dias, então ela vai... Quem são os múltiplos de 6? Né? 0, 6. O próximo dia que ela vai trabalhar, né, será o 12, né, mais 6 dias. Depois, mais 6 dias, 18, certo? Mais 6 dias, 24. E assim sucessivamente, até chegar o dia em que elas vão se encontrar. Da mesma forma, Berta, os múltiplos de 8, 0, né, que é o dia que ela está. Aí daqui a 8 dias ela vai trabalhar novamente. Depois, daqui a 16 dias, depois mais 8 dias, dá 24, e assim sucessivamente. Ok? E aí nós temos também, né, ela trabalha hoje, né, daqui a 10 dias, ela trabalha novamente, depois 20, depois 30, e assim sucessivamente, até chegar o próximo dia que elas irão se encontrar, ou seja, o menor múltiplo comum entre 6, 8 e 10. Nós temos um método bem simples, né, que é a divisão sucessiva. Então, nós colocamos 6, 8 e 10. Todos esses números são pares e, portanto, são divisíveis por 2. Então, eu coloco 2 aqui, né? Aqui dá 3, por 2, 8 dá 4, por 2 dá 5. Continuamos com o número 2, com o primo 2. Por quê? Porque ainda tem um número divisível por 2. Então, aqui fica 3, aqui fica 2 e aqui 5. Novamente, 2, aqui dá 1, aqui mantenho 5. Veja que quando o número não é divisível, eu mantenho esse número até eu utilizar um número que seja compatível. Agora, por 3, o próximo número primo é 3. Então, por 3, o 3 dá 1, aqui já está 1, e aqui fica 5. Agora, 5 só pode ser divisível por 5. Então, mantenho aqui, aqui e aqui. Pronto. Através disso aqui, nós conseguimos descobrir qual o múltiplo comum entre eles. Então, vejamos. Então, eu tenho 2, que se repete quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Ok? Então, vejamos. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3 vezes 5. Ok? Então, vamos efetuar. Vejamos, 8 vezes 3 é 24, certo? Vezes 5, nós multiplicamos. 5 vezes 4 é 20, bota 0, vai um 2. 5 vezes 2 é 10, e 2, 12. Logo, 120 é o menor múltiplo comum entre 6, 8 e 10. Ou seja, a pergunta diz o seguinte: daqui a quantos dias elas darão plantão juntas novamente? Ou seja, a resposta é essa: 120 dias passarão até que elas trabalhem no mesmo plantão juntas. Percebem, pessoal? O MMC pode ser aplicável em situações como essa. Vejamos outra situação. 3 automóveis disputam uma corrida em uma pista circular. O primeiro dá cada volta em 4 minutos, o segundo em 5 e o terceiro em 6. No fim de quanto tempo voltarão os 3 automóveis
a se encontrar no início da pista, se eles partirão juntos. Veja, é a mesma situação. Eu tenho que encontrar o MMC de 4, certo? 5 e 6. Porque percebam que a cada 4 minutos é a volta do primeiro, do segundo em 5 e o terceiro em 6. Ele quer saber qual será o tempo em que eles partirão juntos, né? Que eles estarão no início da pista. Ou seja, eu posso fazer a decomposição simultânea por 2, dá 2, aqui permanece o 5 e aqui dá 3. Novamente por 2, dá 1, permanece o 5 e aqui 3. Por 3, aqui permanece 1, o 5 fica 1. Agora, por 5, 1, 1 e 1. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12, certo? 12 vezes 5 é igual a 60. Ou seja, depois de 60 minutos, eles estarão no início da pista novamente. Ok? Então percebam a aplicação deste conteúdo agora que nós estamos trabalhando. Para que você entenda bem, é bom você assistir novamente o vídeo sobre decomposição de um número em fatores primos. Só depois você assiste essa aula. Perceba que a videoaula ela tem uma vantagem. Você pode assistir quantas vezes você precisar. Pausa o vídeo, tenta fazer e vê como é fácil. É só você prestar atenção no que está sendo explicado, tá certo? Esse conteúdo ele não está no livro, mas ele é importante porque nós iremos trabalhar mais à frente um conteúdo que está no livro chamado de fração. E sem o conhecimento de MMC, nós não temos condições de avançar, tá certo? Então, prestem atenção e lembrando, nossa aula nessa segunda-feira é de 1 às 3, ok? Então, tirem as dúvidas dentro desse horário. Enquanto não há professor de educação física, eu posso sim responder até 5 horas. Depois disso, pessoal, vocês têm que entender que nós temos outros compromissos, tá certo? Então, coloquem aí na agenda de vocês, lembrem, minha aula de matemática na segunda de 1 às 3, na sexta de 3 às 5. Então, até a próxima, certo? Estudem bastante. Bons estudos.